Olá, eu sou o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje vamos continuar com a nossa série a respeito dos tempos verbais do modo indicativo. Nós vimos no primeiro vídeo o presente do indicativo, depois o pretérito imperfeito e depois o pretérito perfeito. E hoje, finalmente, chegou o dia do pretérito mais que perfeito. Então, antes de começar, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe para que o canal possa ganhar a devida relevância. Pode ser então? Vamos lá, finalmente vamos resolver esse mistério. Por que eu preciso do pretérito mais que perfeito? Esse nome nunca te assustou? Por que ele se chama mais que perfeito? Vamos lá então? Vai, acompanha comigo. Bom, o pretérito mais que perfeito, ele pertence ao modo indicativo, então você não pode esquecer. É o modo que trata da região das certezas. Como é que nós definimos o pretérito mais que perfeito? Nós definimos assim, que ele é um passado aplicado anteriormente ao perfeito. Funciona assim, ó. Os tempos verbais, eles cumprem uma função também de localizar você na sequência temporal do texto. É só você pensar assim. O passado não é um acontecimento único. O passado é uma sequência de acontecimentos. Essa sequência, ela é sucessível, né? Então, notem, eu tenho 1500, a descoberta do Brasil. Depois eu tenho 1808, a chegada da família real no Brasil. Eu tenho 1822, a independência do Brasil. Eu tenho 1889, a proclamação da República. Entendeu? Ele não é um único caso, tudo aconteceu no mesmo ano. Não, foi uma sequência, não é? Então, essa sequência, ela tem que ser marcada. Eu fiz aqui uma sequência histórica, mas essa sequência tem que ser marcada no discurso. Qual ato, qual atitude, qual sequência do meu passado, né? Então, essa sequência dentro da narrativa, ela tem uma ordem. Todas estão no passado, mas uma, ela é mais passado do que a outra. Então a gramática existe, ou melhor, os tempos e os modos verbais existem para localizar você nessa sequência temporal. É o que eu chamo de passado do passado. Ele é um passado anterior ao aplicado ao perfeito. Notem aqui, o exercício ele vai querer que você coloque no pretérito. Qualquer um falaria o seguinte: o vendedor apresentou a casa, mas eu já escolhi a casa branca. O vendedor apresentou a casa verde, mas eu escolhi a casa branca. Notem que você tem que localizar o que aconteceu por último, para depois você localizar o que aconteceu primeiro. O que aconteceu por último, que é o passado mais pertinho, é o fato do vendedor ter apresentado. Então eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar o perfeito. O vendedor apresentou a casa verde. Só que eu já escolhera a casa branca. Por quê? Porque eu fiz isso primeiro. Então lembra? Ele é o passado do passado. Eu tenho dois passados. O mais recente vai ser o perfeito. E o mais passado, posso dizer assim, ele vai ser o mais que perfeito. De novo, isso não impede a ordem com que esse passado ou que essa sequência de orações está distribuída dentro do meu discurso. Então, no primeiro caso, o pretérito perfeito veio primeiro e depois o mais que perfeito. Notem aqui, eu tenho o verbo estudar. As duas lacunas dizem respeito ao verbo estudar. As duas estão no passado. Notem, nós, aí o verbo estudar, mais para o primeiro teste do que, olha só, estudamos para este. Notem que este é o mais recente, então foi o que aconteceu por último. Então vamos lá? Do que estudamos para este. Isso é um pretérito. Agora, o que aconteceu com o primeiro teste? Notem que ele é o passado mais passado. Todo mundo falaria assim: nós estudamos mais para o primeiro teste do que estudamos para este. Só que é errado, porque esse passado não é concomitante. Existe um passado recente, que é este teste, e tem o passado mais passado, que foi o primeiro teste. Esse passado mais passado, você tem que usar o pretérito mais que perfeito. Então, nós estudáramos mais para o primeiro teste do que estudamos para este, certo? É uma sequência temporal. E aí, lembrando, ele possui desinência modo temporal. Se você assistir os meus outros vídeos, você vai entender que determinados tempos verbais possuem uma assinatura.
É o que acontece com o pretérito mais que perfeito. Contudo, essa assinatura ela não se difere em relação à primeira, segunda e terceira conjugação. Todas as conjugações vão apresentar a mesma assinatura. Qual será? Ela vai ser um ra, um ra preponderante. Acompanhe comigo aqui. Primeira conjugação, nós temos o verbo pagar. Então, eu pagara, tu pagaras, e ele pagara, nós pagáramos, vós pagareis. Lembra? Pode ter uma anomalia na segunda pessoa do plural. Ele não era, ele é ere, mas na segunda pessoa do plural pode acontecer. E eles pagaram. Na segunda conjugação vai acontecer a mesma coisa, você vai colocar um ra. Então notem, segunda conjugação são aqueles terminados em ir. Eu bebera, tu beberas, ele bebera. Nós beberamos, vós bebereis, e eles beberam. Notem a acentuação, a regra de acentuação tem que ser respeitada. Em eu bebera, ele é uma paroxítona terminada em a, não tem regra. Mas em beberamos, ela é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Em bebereis, trata-se de uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então o verbo obedece regra de acentuação gráfica, não se esqueça. Quanto à terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir, mesmo procedimento, você vai colocar um ra. Então eu partira, tu partiras, ele partira, nós partíramos, certo? Lembra sempre, é o pretérito aplicado anterior ao pretérito perfeito. O pretérito perfeito é o passado recente, o mais que perfeito é o mais passado. Isso cai, colegas, eu usei esse mesmo texto na semana passada. Nesse texto, na semana passada, ele usou o pretérito perfeito. Mas, por quê? Porque a maioria dos verbos estão organizados no pretérito perfeito. Né? Notem aqui, ele escondeu. Só que no final, olha o que ele fala. Ele comeu toda a folhagem que também o escondera. Por que está correto? Porque o comeu, ele é o passado mais recente. Ele comeu a folhagem. Mas que folhagem é essa? Foi a folhagem que também escondeu ele. Notem que é um passado anterior ao passado do comeu. Então eu não posso colocar escondeu. Eu sou obrigado a colocar escondera. Notem que trata-se de um conto de Monteiro Lobato. Então Monteiro Lobato, é claro, não iria errar. Certo? Notem, a forma verbal escondera indica. Aí o que acontece? O candidato, ele quer interpretar o verbo. Ele quer voltar no texto e ler. Aí ele não consegue interpretar, o que ele fala? Ai meu Deus, eu preciso melhorar a minha leitura e interpretação. Você nota que ele precisa melhorar as aulas de gramática, porque ele tem que lembrar que o escondera é um pretérito mais que perfeito. Isso quer dizer o quê? Que ele é um passado concluído? Não. Que ele é uma ação que se dá no futuro próximo? Isso é outro papo, é o papo da semana que vem, que é o futuro do pretérito e o futuro do presente. É uma ação do passado anterior a outra ação do passado? Isso mesmo. Isso é um pretérito mais que perfeito. Certo? Meus amigos, olha só. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. É para isso que serve o pretérito mais que perfeito. Ele é o passado anterior ao aplicado ao perfeito. Certo? Só para terminar, não se esqueça. Domingo, ou melhor, segunda-feira, dia 7 de dezembro, é o dia da minha live com o pessoal de Mossoró, Rio Grande do Norte. Estou ansioso por esse dia, tá? Tá aqui o encarte aqui no vídeo para você dar uma olhadinha. Eu vou deixar na descrição o link para a inscrição. Você se inscreve e participa da live. É para o pessoal de Mossoró. Fica aqui o convite para todo o pessoal do Rio Grande do Norte. Vamos estar aí falando a respeito de gramática, essa gramática aplicada ao Enem, certo? Espero todos vocês lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Um abraço, até a próxima semana e fiquem com Deus. Amém? Um abraço e até a próxima.